milhões, bilhões e até mesmo trilhões de dólares todos os anos. Não é segredo para você que o agronegócio brasileiro movimenta muito dinheiro, sendo um dos carros-chefes da economia, representando 1/4 do nosso PIB. Mas nem sempre foi assim. Nos últimos 60 anos, o agro brasileiro saiu de uma atividade rudimentar, totalmente baseada no trabalho braçal, para figurar entre os 4 maiores produtores de alimentos do mundo. Hoje somos top 1 e top 2 mundiais em produção e exportação de milho, algodão, soja, trigo, cana, café, cacau, citros, proteína animal e outros. Agora estamos entrando em um novo ciclo, com a tecnologia digital invadindo o campo e abrindo oportunidades nunca vistas no setor. Todas as cadeias do agro estão sendo impactadas e um novo profissional passou a ser extremamente procurado por multinacionais, produtores e startups. A partir de agora, você vai ver que também pode fazer parte dessa nova revolução digital do agro. E eu vou te mostrar como você pode entrar com o pé direito no setor que sustenta o país. Seja bem-vindo à sua nova carreira. Olá, meu nome é Fernando Reis, sou diretor executivo e sócio da AgroAdvance, a maior empresa de educação do agronegócio hoje no Brasil, e ainda sócio fundador da Gênica e da Fast Agro. Desde que a Exame iniciou a sua editoria de agro, começou a receber mensagens de muita gente interessada em trabalhar nesse setor, que representa 1/4 do PIB brasileiro. E é por isso que eu estou aqui. Nessa série, eu vou te mostrar como a revolução digital está mudando o campo, criando diversas oportunidades profissionais. Ao longo da série, eu vou entregar um mapa para você construir uma carreira de sucesso no agronegócio. Ao final, na data que está aparecendo aí na sua tela, a Exame e a AgroAdvance vão abrir as vagas para o maior programa de formação dedicado aos profissionais digitais do agro. Lembrando que quem acompanhar a série vai ter direito a um certificado de participação para colocar no currículo. Vai funcionar assim: ao final dos 3 primeiros episódios, vou revelar uma senha para você anotar e utilizar para retirar seu certificado depois, tá bom? O link para você baixar o seu certificado será enviado na segunda-feira. Por isso, se você quer ter mais chance de construir sua carreira no agronegócio, é importante acompanhar a série toda, para não perder nenhuma parte, fechado? Antes de mais nada, quero deixar claro uma coisa. Quando eu falo em um profissional do agronegócio, pode ser que você pense em um trabalhador segurando uma enxada, em um engenheiro agrônomo ou até num veterinário. E você não está errado. Esses são os profissionais mais tradicionais do agro. Mas a chegada das tecnologias digitais na produção agrícola e pecuária está exigindo a presença de novos profissionais no setor. Uma pesquisa feita pela Agência Alemã de Cooperação Internacional, em parceria com o Senai e com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostrou que nos próximos 10 anos devem faltar cerca de 148 mil profissionais qualificados para atuar nas carreiras tecnológicas do agronegócio. Mas de verdade, esses números podem ser muito maiores. Hoje, muitas empresas, produtores e indústrias deixam de implantar tecnologias porque não têm profissionais capacitados. E aí você sabe como é a lei da oferta e da demanda. Quanto mais um profissional é necessário e está em falta no mercado, mais a oferta de salários é generosa. São vagas novas que podem pagar boas remunerações para quem tiver as qualificações certas. Agora, para dar seus primeiros passos nesse universo, você precisa entender o que de fato é o agronegócio. Talvez você já acompanhe as notícias ou até já trabalhe em alguma parte da cadeia do agro. Mas vou explicar, para que todos aqui fiquem na mesma página. O agronegócio, ou agribusiness em inglês, é toda atividade econômica relacionada ao comércio da produção agropecuária. Isso inclui toda a cadeia produtiva e todas as etapas de produção, que vão desde a matéria-prima até o consumidor final. A primeira etapa da cadeia é o fornecimento de insumos, que engloba empresas ligadas ao fornecimento de matéria-prima, como sementes, adubos e ração. A segunda etapa é a produção em si, fazendo uso dos insumos para gerar commodities como cereais, leites, carne, madeira, frutas e muitos outros produtos. A terceira etapa são os processadores, quando se transforma uma commodity em produto final. É aqui que entram as indústrias que se encarregam da limpeza, secagem, armazenamento, até empacotamento dos produtos. É quando são gerados o óleo de soja, açúcar, álcool, farinhas e outros. A quarta etapa é a distribuição,
que faz a ponte entre o processamento e o consumidor final. O produto vai para atacados, abastecendo supermercados, postos de venda ou mesmo o mercado exterior. Por fim, é o consumidor final, que é a quinta etapa da cadeia produtiva. Para você entender como isso tudo funciona na prática, eu vou usar de exemplo uma produção de café, que eu acompanhei de perto quando era mais novo. Um produtor de café prepara e aduba o solo, faz o plantio das mudas, depois faz a colheita com aparelhos de um determinado fabricante. Faz a secagem e a torra com uma máquina de outra empresa. Então o café passa pelo processamento, onde será moído e embalado, para depois ser distribuído e por fim chegar à sua xícara pela manhã. Como você pode ver, cada etapa da cadeia produtiva envolve uma série de empresas, pequenas, médias ou grandes, e um processo que é ao mesmo tempo rotineiro, dinâmico e agora cada vez mais tecnológico. A modernização das cadeias produtivas permitiu que o Brasil aumentasse sua produtividade sem precisar utilizar mais terras para isso, como você pode ver no gráfico que está aparecendo aí na sua tela. E agora, a expansão das tecnologias digitais no agro estão possibilitando uma verdadeira explosão de produtividade. A cada ano conseguimos aumentar a nossa produção de maneira sustentável e, consequentemente, nossas exportações também não param de crescer. Para você ter uma ideia, até 2021, janeiro era considerado um mês de baixa nas exportações, mas em 2022, o volume exportado em janeiro chegou ao mesmo patamar dos melhores meses dos anos anteriores. Não à toa, nosso agro fechou o ano passado com um crescimento de 32% no valor das exportações. Além disso, o Brasil já iniciou 2023 atingindo um novo recorde com 10,22 bilhões de dólares em exportações, uma alta de 16,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Além da importância para a economia do nosso país, o agronegócio tem se tornado cada vez mais importante lá fora. Segundo a diretora-geral da OMC, a Organização Mundial do Comércio, o Brasil tem papel fundamental no mercado global de alimentos. O mundo não sobrevive sem a agricultura brasileira. Estamos falando de alimentar a população mundial com o que é produzido nas nossas terras. Você tem noção disso? Hoje, nosso país é responsável por cerca de 10% da produção mundial de trigo, soja, milho, cevada, arroz e carne bovina. Por ser um país tropical, com clima propício para o cultivo da maioria dos produtos agrícolas o ano todo, conseguimos produzir um ciclo a mais que os demais produtores mundiais. Enquanto produtores de clima temperado, como Estados Unidos, China, Rússia, possuem safra e entre-safra, nosso calendário agrícola tem 3 períodos: safra, safrinha e entre-safra. Bom, daí você pode pensar, ok, então o agronegócio já atingiu o ápice, certo? Errado! Isso não está nem perto do nosso potencial máximo. E é por isso que eu fico tão empolgado quando eu falo do nosso agro. O espaço para crescimento é enorme e é bem fácil perceber isso analisando 3 fatores. O primeiro é o aumento da população mundial. Em novembro de 22, atingimos a marca de 8 bilhões de pessoas no mundo. Mas a previsão é que esse número suba para 9,7 bilhões até 2050. Segundo dados da World Resources Institute, o mundo vai precisar aumentar a produção de alimentos em quase 60% até 2050 para alimentar esses quase 10 bilhões de pessoas. Ou seja, a demanda por alimentos ainda vai continuar crescendo por um bom tempo. Se há alguns anos isso poderia ser encarado como um problema gigantesco, hoje é uma oportunidade gigantesca. Antes, para aumentar a produção, era preciso ter mais área plantada ou de pasto para os animais. Mas como eu já te mostrei hoje, o Brasil vem mostrando que é possível produzir mais sem a necessidade de ampliar o uso da terra. Isso é possível graças às inovações tecnológicas que ajudam o produtor. São exatamente essas tecnologias que nos levam ao segundo fator de crescimento do agro, a digitalização do campo. O avanço das tecnologias digitais no agro deram início a uma verdadeira revolução, trazendo soluções com foco no produtor e na otimização da produção agrícola. As inovações vão desde a utilização de máquinas automáticas, novos métodos de cultivo, aplicação de drones nas propriedades, até a chegada de softwares e utilização de satélites que levam respostas inteligentes ao produtor. Tudo para aumentar a produtividade de forma ordenada e principalmente sustentável.
Um exemplo de inovação tecnológica aliada às práticas sustentáveis é da Fazenda Roncador, em Querência, Mato Grosso. Nos últimos 12 anos, eles implantaram um modelo próprio de integração lavoura-pecuária com gado, pasto, milho e soja, criando um ecossistema com enormes benefícios produtivos, sociais e ambientais. Com isso, a produção de alimentos na propriedade cresceu 57 vezes e a de carne foi ampliada 32%. Ao mesmo tempo que a fazenda deixou o papel de emissora de gases do efeito estufa para se tornar uma grande fixadora de carbono. A utilização de máquinas inteligentes equipadas com sensores, software, inteligência artificial e que podem ser controladas remotamente, é possível economizar tempo e custo de produção. Os drones são outra ferramenta poderosa que estão ajudando muito no desenvolvimento sustentável do agronegócio. Além das máquinas, a área de biotecnologia também está se desenvolvendo rápido. 57% dos produtores do país já utilizam métodos de fertilização naturais e 78% fazem o controle biológico de pragas, segundo uma pesquisa da consultoria McKinsey realizada no ano passado. Bom, a lista de inovações é gigantesca e, por enquanto, apenas as grandes propriedades que estão mais avançadas no uso dessa tecnologia. Até porque soluções inovadoras, quando chegam ao mercado, não são baratas, dificultando o acesso do pequeno e médio produtor. Felizmente, essa realidade começou a mudar e a gente já está vendo hoje o barateamento dessas ferramentas. E isso está sendo possível graças às agtechs, que são o terceiro fator da expansão do agro no Brasil. A expectativa é que a partir de agora haja um avanço do mercado de agricultura inteligente para as propriedades de pequeno e médio porte. As agtechs são as startups do agro, que buscam soluções inovadoras no agronegócio através de tecnologias aplicadas no campo. Elas são as verdadeiras protagonistas dessa nova revolução do agro. Afinal, elas estão encontrando a saída para problemas de grandes empresas do setor hoje. E essas saídas são sempre surpreendentes. A Adroit Robotics, por exemplo, criou uma tecnologia para escanear e monitorar a quantidade, sanidade e produtividade das laranjas. É basicamente um robô contador de laranja com sensores de alta precisão acoplados nos tratores das propriedades. Isso deu mais precisão para os produtores conseguirem prever o tamanho da safra com antecedência. A Gênica, empresa de Piracicaba, interior de São Paulo, produz um tipo de fungo do bem que elimina as lagartas que causam enormes prejuízos às lavouras. Uma solução mais sustentável que agrotóxicos para combater pragas em grandes plantações. E a agtech Criotech da Bahia criou nanosferas de carbono de 5 milímetros capazes de levar em sua superfície uma série de aminoácidos e outros compostos que turbinam a nutrição da planta. As partículas também aceleram a fotossíntese e ajudam a reduzir o estresse hídrico em épocas de faltas de chuva, eliminando a necessidade de usar fertilizantes convencionais. Com tantas inovações, não é de surpreender o crescimento estrondoso das agtechs. Para você ter uma ideia, segundo o relatório do Radar Agtech, o valor investido em agtechs no Brasil saiu de quase zero em 2017 para quase 2 bilhões de dólares em 2022. O mesmo relatório identificou em 2022 mais de 1.700 agtechs ativas, um crescimento de 8,19% em relação ao ano anterior. Ainda somos o 6º país que mais recebeu investimentos em startup do agro, mas dada a nossa relevância global, devemos assumir um papel de protagonista em breve nesse ecossistema. Isso tudo levando em conta que apenas 30% das propriedades estão digitalizadas. Então, se a gente considerar um total de 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, temos cerca de 3,4 milhões de fazendas que ainda não passaram pela transformação digital. A gente está só engatinhando ainda. O mercado potencial para as agtechs aqui no Brasil é gigantesco. Resumindo, o agronegócio é o setor mais sólido da economia brasileira. Está em franca expansão, com investimentos em inovação e com agtechs revolucionando o mercado. E sabe o que isso tudo significa para você? Oportunidade de carreira. Como diz o nome da série, meu objetivo aqui é te ajudar a conquistar uma carreira no agronegócio. Produtores, empresas multinacionais e agtechs bilionárias estão em busca do profissional que saiba conectar o campo à tecnologia para fazer essa revolução acontecer. Esse profissional é o Agro Digital Manager, o profissional capaz de gerenciar e atuar na frente digital do agronegócio. Se você agir rápido e trilhar o caminho certo, você pode se tornar esse profissional tão cobiçado no mercado. E eu digo rápido,
porque assim como você, outras pessoas estão percebendo essa oportunidade e já estão correndo atrás dela. Então, se você está disposto a construir uma carreira de sucesso no setor responsável por 1/4 do nosso PIB, no próximo episódio eu vou te mostrar exatamente como você pode se tornar um Agro Digital Manager. Você vai conhecer os 3 pilares dessa profissão e descobrir como atuar e se destacar nesse mercado. Ao final da série, você vai ter em mãos um mapa certeiro para construir sua carreira no agronegócio. Enquanto o próximo episódio não chega, me conta aqui embaixo por que você se interessa pelo agronegócio. Aproveita e me fala o que achou desse episódio e o que espera ver na série. Eu vou ler pessoalmente cada um dos comentários. Ah, e antes que eu me esqueça, anota aí a primeira senha para tirar o seu certificado. Agronegócio. Tudo junto, em letra maiúscula e sem acento. Te vejo no próximo episódio, na data que está aparecendo aqui na tela. Um abraço!